que enxaqueca não é dor de cabeça. Porque dor de cabeça é isso, é um sintoma, como ele falou. Eu posso ter dor de cabeça porque eu bati a cabeça, porque eu tô desidratada, porque eu tô com dengue. Agora, enxaqueca é uma doença hereditária. Realmente a pessoa nasce com a tendência genética e um dos sintomas é dor de cabeça, mas tem um monte de sintomas. Um deles é esses sintomas visuais, que a pessoa acabou de mandar a Niceia, né? Acabou de mandar a pergunta falando dos sintomas oftalmológicos, que a pessoa vê os brilhos ou fica com a visão embaçada e que não é propriamente a dor de cabeça. Então, sim, ele é uma doença. Não é dor de cabeça, gente. Enxaqueca não é igual a dor de cabeça forte. As pessoas acham assim, eu estou com enxaqueca. Não, você tem a doença enxaqueca ou não. Você pode estar em crise ou não estar em crise. E a pessoa pode ter enxaqueca e naquele momento ela não está tendo nenhuma dor de cabeça, mas ela tem a doença e as crises podem acontecer, determinado gatilho que ela passe, né? Olha a Soraya. Soraya Mirassol, um beijo pra você também. Caramba, passar de primeiro num vestibular de medicina é um dom. Eu falei, galera, eu não acredito que ela ficou sentada no meio. Não. Passar na primeira, né, assim, poxa. Ô, doutora, quando alguém tem uma doença, a pessoa faz o exame e detecta ali. No caso da enxaqueca, o que é visto no exame para falar você tem, você não tem? Aí é a parte mais difícil, né? Porque na verdade não tem exame. O diagnóstico é totalmente clínico e depende do conhecimento do médico em fazer o diagnóstico e do paciente contar a história dele pra gente. Entendi. Não tem nenhum exame, por exemplo, aqueles exames de neurologia, tomografia, eletro da cabeça, que escreva laudo enxaqueca. Vem tudo normal. E aí a pessoa procura um neurologista, ele com a queixa da dor de cabeça e outros sintomas da doença. O neurologista pede o exame, vem normal e vira para a pessoa, você não tem nada. E isso é muito frustrante, porque o exame é para estar normal. Porque se tiver um tumor, um AVC, ou encontrar um aneurisma nesse exame, aí a dor de cabeça é causada por essas outras doenças. Como eu falei até para ele que eu me apaixonei pela área, porque a enxaqueca é a fotografia do funcionamento do cérebro em desequilíbrio. Então você tem que entender de funcionamento e nenhum exame vai te dar pista. Por exemplo, minha esposa, ela tem no período fértil, do nada vem, sempre, né? Não do nada, mas sempre nesse período. Tem alguma coisa a ver? Já foi estudado isso? Sim, porque o cérebro da mulher com enxaqueca, quando tem a oscilação dos hormônios do ciclo normal. Então ela pode ter ovulação normal, que é o período fértil, menstruação, tudo saudável. Mas o cérebro da mulher com a doença, com a enxaqueca, ele é mais sensível a essas mudanças. Então aquilo vira um gatilho para acontecer a crise. Uau. Então, a mulher, inclusive, com enxaqueca, ela tem muito essa crise. A crise, eu falo pico, a dor muito forte, enjoo, pode vomitar, uma dor que tira ela das atividades, que ela com certeza vai medicar essa dor no período perimenstrual e na ovulação, que é o período fértil que você está falando. E aí você disse que ela vai se medicar, como as pessoas se medicam, você disse logo no começo. Tem algum medicamento específico nesse tipo de caso, assim? O ideal é daí ela tendo o diagnóstico, primeira coisa é tratar para não ter a crise, né? O que a gente faz na clínica? A gente busca tratar porque enxaqueca é uma doença crônica. Então, igual diabetes, pressão alta. É que nem você falar, quando subir minha pressão eu tomo um remédio, daí não faço mais nada. Infelizmente, enxaqueca, como é encarada como a crise, a pessoa tomar só o remédio na crise não vai evitar em nada que ela tenha outra crise amanhã. Então tem cura. Próxima menstruação. Não tem cura. Ah, é uma doença crônica, como diabetes, pressão alta, colesterol alto. A gente vai manejar a doença e controlar a doença. Porque um paciente com a enxaqueca controlada, ele não tem crises. Uma mulher que tem a enxaqueca controlada, ela menstrua, tem período fértil, não sente nada. Aí as mulheres, isso é possível? Vou mandar aí talvez um chat. Isso é possível? Sim, é totalmente possível. Se você tiver o diagnóstico, encarar como uma doença e tiver um tratamento, sim, como uma doença, nós vamos evitar os sintomas e o pior são as crises severas que as pessoas têm de dor de cabeça, né? Entendi. Cara, que doideira. Você tem quantos filhos, Felipe? 2. Então ela só teve 2 vezes enxaqueca? Como assim? Não, todo mês ela aparece com enxaqueca. É no período que ela tá grávida, não é? Não, no período fértil, eu comentei. Tá. Tá. Todo mês. Perdão, eu falei, tentou... meu,
2 vezes. O cara deve estar duas fazendo uma vezes penca a de filho lá, ovulação querendo dela- aposentar muito mais cedo. 2 vezes a ovulação dela virou filhos. Mas aí que tá o resto todo da vida dela, que a mulher começa a menstruar aos 12, 13 anos ou antes e vai parar às vezes aos 50. Essas mulheres todo mês podem ter crises muito severas a cada praticamente 15 dias. Então, na Período época. da menstruação, período da ovulação. Então, imagine, uma crise de enxaqueca pode durar dias, 2, 3 dias. Essa mulher, 2 vezes tendo isso, uma semana do mês ela está incapacitada. É, Ela perdeu aí 1/4 do mês dela incapacitada por uma crise muito de difícil. uma doença que ela não sabe que é doença. Na menopausa, isso tem de assumir, será, então? As crises podem, porque tem mulheres que pioram, mas as Nossa. crises podem diminuir. Mas como a enxaqueca não é só a crise, outros sintomas podem piorar muito. Então a mulher pode começar a ter fogacho, que é aquele calorão, que é mais comum em mulher com enxaqueca. A mulher pode começar a ter déficit de memória, pode começar a ter tontura, pode entrar em sintomas de ansiedade e depressão. Então, como a doença não é só a dor, ela vai mudando de jeito. Conforme está certo, no caso da mulher, tem interação com os hormônios ou não. Entendi. Mas se a pessoa não tratar, a enxaqueca começa com sintoma em bebê, a gente já sabe reconhecer em bebê, Caramba. e a pessoa vai até morrer lidando com esses sintomas. E você pode falar sobre o tratamento? É o tratamento que a gente faz, principalmente na clínica. Ó, galera, Ah. o tratamento ela vai falar se alguém fizer a pergunta no superchat. Porque aí já virou consulta, né? Ô, Felipe. Ele tá querendo dar um jeito. Ele já tá querendo trazer a mulher dele pra gente. ver. Não, ele já tá querendo fazer certo. a Mas consulta você da reparou mulher. que tudo dá corte isso daí, hein? Tudo isso daí que vocês estão falando dá um baita corte legal. Então, mas o mais importante, sabe, é o diagnóstico, porque a maioria das vezes a pessoa vai tratar a crise. É o que a gente está falando. Ou ela vai ter, por exemplo, desse médico, um medicamento para ela tomar na hora da crise e depois conviver com aquilo e esperar a próxima, né? Então, o mais importante é ter o diagnóstico, porque a gente tem que fazer um tratamento que previna a doença e que a pessoa não sofra com essas crises aí. Sim. Olha, doutora, todo mundo elogiando. Já vi a doutora na TV. Sim. Perguntaram de novo. Sérgio Washniak, é isso? O que te motivou a se especializar em enxaqueca? É bem legal, né? É o que eu falei, porque quando eu cheguei e vi aquele passeio, eu falo que o que me motivou são as pessoas que sofrem com enxaqueca. Porque elas chegavam para mim e falavam: olha, além da dor de cabeça, eu durmo mal à noite. Além da dor de cabeça, eu também tenho ansiedade, a minha memória tá ruim, eu tenho dor no corpo todo. E eu ficava: meu Deus, mas por quê? Porque como eu nunca tive, eu falava: como assim? O que a dor de cabeça faz a pessoa ter tudo isso? O que está acontecendo? Então, aquilo me motivou a falar: gente, tem muita coisa para estudar. É o jeito de eu estudar o que está acontecendo nesse corpo. E era vindo tudo do cérebro. E como eu sempre gostei de estudar essas coisas de cérebro, acabei me apaixonando pelas pessoas e as suas queixas aí com enxaqueca, né? Caraca. Era um mundo diferente para mim. Realmente eu não tenho a doença. Quando eu tive os primeiros contatos lá com 24 anos de idade na residência, eu falei: meu Deus, tem gente que tem dor todo dia. Né? E isso é bem comum, inclusive, né? Hoje eu tô há 20 anos nisso, há 20 anos Cuidando da praticamente cabeça cuidando de uma doença. Então, desde que 2005, 2006 eu já estava começando o doutorado, né? Então, eu já estou nessa área há praticamente 20 anos. Então, você vai conhecendo e se aprofundando e vendo o sofrimento das pessoas e o quanto é debilitante. Você fala: muita gente sofre, não só com é o que a pessoa fala, antes fosse só dor, né? Mas com insônia, com ansiedade, com cansaço crônico. É uma doença muito debilitante. Você sabe, Alex, que a Organização Mundial de Saúde já falou que a enxaqueca, além de ser a primeira doença em frequência no mundo, só perdendo para cárie de dente, Ah, é? ela é a doença mais debilitante em adultos até 50 anos, que é a nossa faixa mais produtiva que a gente tem, né? Então, não é aquela doença do idoso, aquela hipertensão da pessoa idosa ou do diabetes que vai complicar lá na frente. Ela vai deixar a pessoa debilitada na adolescência, na idade produtiva, quando ela tem que trabalhar, ela tem que criar filhos, ela tem que fazer faculdade. Então, é muito grave, né? Então, tanto que a faixa etária dos nossos pacientes é jovem. A gente atende a maioria dos nossos pacientes na faixa dos 20 aos 50 anos. Exatamente essa faixa do adulto. Você que acabou de assistir esse corte, eu sou o Alex do Pod Santa Podcast. Quero convidar todos vocês a se inscrever no nosso canal. O endereço tá na bio. Conto com vocês. Bora lá?